Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar com o nosso curso de Cálculo 1, vamos continuar com a parte em que a gente fala sobre as aplicações das derivadas. Nos últimos vídeos a gente trabalhou algumas aplicações já, né? A gente viu como que a gente pode usar a derivada para determinar os máximos e mínimos de uma função, né? A gente começou falando sobre isso no vídeo retrasado, em que a gente falou sobre o Teorema de Fermat, né? A gente falou sobre pontos críticos, sobre o método do intervalo fechado, e na aula passada a gente fez alguns exercícios que envolviam esse método. Hoje a gente vai começar a falar sobre outra aplicação muito importante das derivadas, que se chama teorema do valor médio, certo? Teorema do valor médio. Não confundir aqui com o teorema do valor intermediário, que a gente já estudou, né, antes. A gente já viu ele em outro momento. O teorema do valor intermediário é um teorema que fala sobre continuidade. Já o teorema do valor médio é um teorema que fala sobre diferenciabilidade, é um teorema que fala sobre as derivadas, tá certo? Então, o que é que diz o teorema do valor médio? Eu vou enunciar, certo? Esse resultado. Depois a gente vai ver como que se faz a sua demonstração. Esse teorema ele diz o seguinte, vê só. Então, a gente vai admitir que a gente tem uma função f, certo? Que ela é contínua em um intervalo fechado, beleza? Então, suponha, digamos, né, uma, seja f uma função que é contínua, tá, no intervalo AB fechado, certo? E que é diferenciável no intervalo AB aberto. Então, ela é contínua no intervalo fechado, certo? Incluindo os extremos, e é diferenciável no intervalo aberto, sem a gente incluir os extremos, tá bom? Então, o que esse teorema diz é o seguinte, ó. Existe um certo ponto, vamos chamar de C, no intervalo aberto, ou seja, entre A e B, é tal que a derivada nesse ponto, tal que, né, faltou aqui escrever essa palavra, tal que a derivada nesse ponto, ou seja, f' de C, é igual a f de B menos f de A sobre B menos A, certo? Ou ainda, se quiser, né, é a mesma coisa que a gente acabou de escrever, a gente pode dizer que f de B menos f de A, né, é igual a f' de C vezes B menos A. Né? Só fez passar esse termo aqui de baixo lá para o outro lado, multiplicando. Esse é o enunciado do teorema do valor médio. Ele é um dos teoremas mais importantes da área do cálculo, certo? Que a gente chama também de análise matemática. Ele é muito importante do ponto de vista teórico, a gente vai ver que ele tem várias aplicações importantes, beleza? Não é algo que a gente vai estar usando, certo, de maneira efetiva, resolvendo exercícios, mas é algo que vai ser muito importante para a gente obter outras ferramentas que vão sim ser importantes na hora de resolver os exercícios, certo? Então, antes de a gente começar a fazer a demonstração, qual que é a interpretação geométrica aí desse teorema, tá? Então, digamos que a gente tem aqui a nossa função. Vamos pegar aqui o eixo x, por exemplo. Digamos que aqui está o eixo y. Beleza? Vamos ver o que é que significa essa fórmula, né, que está aí do teorema. Digamos que aqui que a função ela vem daqui até aqui, tá certo? Digamos então que aqui é o A e aqui é o B. Espera aí que não ficou muito bom não, porque as duas imagens aí elas ficaram aproximadamente na mesma altura, né? Vamos colocar assim então, por exemplo, certo? Assim. Então digamos aí que eu tenho essa função, certo? Então aqui é o f de A e aqui em cima, deixa eu
passar esse y mais para lá um pouquinho. Aqui é o f de b, certo? E ali a gente tem o nosso eixo y. Tá certo. Então, o que é que significa f de b menos f de a sobre b menos a? Ó, isso aqui eu tenho a variação do y sobre a variação do x, né? Beleza, então eu tenho exatamente eu tenho exatamente o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos aqui. Que passa por esse ponto, a e f de a, e b e f de b. Eu tenho justamente a variação do y sobre a variação do x. Tá certo? Então, essa minha reta aí, né, certo? Esse meu segmento de reta, a inclinação dele, certo? O coeficiente angular dele é igual a isso aqui. E o que é que o lado esquerdo está dizendo? Ele está dizendo que existe um certo ponto, né, em que a derivada é igual a isso. Lembra que a derivada, ela dá o quê? É o coeficiente angular da reta tangente naquele ponto. Ou seja, eu tenho que que em algum ponto que o coeficiente angular da reta reta tangente naquele ponto é igual ao coeficiente angular da reta que passa pelos extremos aqui, ó. Ou seja, essas retas são o quê? Paralelas. Tá bom? Então existe algum ponto C, certo? Que eu não sei onde é que vai estar, mas vai estar mais ou menos aqui, por exemplo, em que a reta que passa pelos dois pontos extremos do intervalo fica paralela à reta tangente. Então, o valor de C aqui nessa configuração seria esse aqui. Beleza? Não está dizendo que só existe um valor de C. Pode ser até que exista mais de um. Não teria problema certo nenhum. Mas que existe algum, pelo menos existe. Como é que seria alguma situação em que existiriam mais, né? Existiriam vários valores de C que satisfizessem o teorema do valor médio? É só a gente pegar alguma configuração que nem essa aqui, ó, por exemplo. Digamos que a função da gente faça assim, ela desça, suba e desça, por exemplo, assim. Tá? Então, a gente quer olhar para essa reta aqui e procurar pontos no gráfico em que a reta tangente fica paralela a essa. No caso, vão haver dois, né? Um aqui embaixo e outro aqui em cima. Então, eu tenho dois valores de C. Tenho esse aqui, certo? Vamos chamar assim C1 e outro aqui na frente, tá? Não necessariamente existe apenas um valor. Repara que ele não diz que existe apenas um. Existe algum. Pode ser que exista um, certo? Apenas, ou que existam vários, tá? Então, existe algum ponto, certo? No meio do caminho. Algum valor médio, né? Algum valor no meio do caminho aí, em que a reta tangente ela é paralela à reta que passa nos extremos, certo? Qual que seria a interpretação do ponto de vista da física? Como é que ficaria, né? Pensa que F aí, ela está denotando a posição de uma partícula ao longo do tempo, tá? Então, aqui eu estou vendo o quê? A minha posição final menos a minha posição inicial sobre a duração do intervalo de tempo que eu considerei. Ou seja, do ponto de vista físico, isso aqui seria a velocidade média, certo? Velocidade média. E do ponto de vista físico, esse lado de cá é o quê? Aí é a velocidade instantânea, certo? É a velocidade naquele instante C. Ou seja, o que o teorema do valor médio diz do ponto de vista físico é que existe algum instante dentro do intervalo de tempo da gente em que a velocidade instantânea é igual à velocidade média, que faz sentido, né? Se eu tive uma velocidade de 50, se eu tive uma velocidade média, digamos, de 50 km por hora, se eu iniciei do repouso, por exemplo, e cheguei a uma velocidade máxima que foi de, sei lá, se a média foi de 50, né, a máxima necessariamente teria que ser maior do que 50. Digamos que a máxima foi de foi 80, por exemplo. Então, em algum momento, a minha velocidade foi exatamente 50. Foi exatamente igual à minha velocidade média, certo? Então, essa aí é a interpretação do resultado do ponto de vista geométrico, como a gente mostrou aqui embaixo, em termos da reta tangente, e a interpretação física, que a gente
que a gente comentou aqui em cima, né, em termos da velocidade instantânea, que em algum momento se torna igual à velocidade média, tá certo? Beleza. Para a gente demonstrar esse resultado, a gente vai precisar de um resultado auxiliar, beleza? A gente vai precisar de um outro teorema que também é muito importante. A gente poderia pensar nesse segundo teorema como um caso particular do teorema do valor médio, que seria no caso em que f de b e f de a eles têm exatamente o mesmo valor, mas que esse caso é mais fácil de demonstrar. Então a gente vai começar com esse caso particular e depois vamos generalizar para o caso geral, que é o teorema do valor médio. Espera aí que eu fiz besteira aqui. Agora. Pronto, então, o que é esse segundo teorema? É o que a gente chama teorema de Rolle, certo? Esse teorema, ele fala o seguinte: são exatamente as mesmas hipóteses do teorema do valor médio. As mesmas hipóteses, só que vai ter uma a mais, tá? Então, seja f uma função contínua no intervalo AB fechado, certo? Contínua em AB fechado e que seja diferenciável em AB aberto. Diferenciável em AB, certo? Além disso, suponha que f de A e f de B são iguais, certo? Então, se f de A for igual a f de B, então existe um ponto C entre A e B, no intervalo aberto, tal que f' de C é igual a zero. Certo? f' de C é igual a zero. Então, olhando do ponto de vista como um caso particular do teorema do valor médio, é fácil ver, né? Se f de B for igual a f de A, então isso aqui vai dar zero, certo? O f' de C do teorema do valor médio daria zero. Então é óbvio que eu posso obter o teorema de Rolle a partir do teorema do valor médio, mas não é isso que eu quero fazer o inverso. Eu quero obter o teorema do valor médio a partir do teorema de Rolle, tá certo? Beleza, então, do ponto de vista físico também fica fácil, né? Ver se o ponto que eu inicio a minha trajetória é igual ao ponto em que eu finalizo a minha trajetória, certo? Então, o que esse teorema está dizendo é que em algum ponto no meio do caminho eu tive que parar, né, para mudar a direção do meu movimento. Eu estava indo em uma direção, de repente fui na direção oposta para finalizar no mesmo ponto em que eu iniciei. Então, tem que ter algum instante lá em que eu estava parado, certo? Esse teorema aí, para a gente demonstrar, ele vai ser interessante porque ele vai precisar de outros resultados que a gente já viu em outras aulas, tá certo? Vamos lá. Então, como é que funciona essa demonstração? Então, inicialmente, a gente sabe que a função f ela é contínua, certo? Então, a gente sabe que f é contínua no intervalo AB fechado. Então, o que é que dá para a gente fazer a partir daí? Bem, função contínua em intervalo fechado já chama de cara o teorema do valor extremo. A gente comentou sobre ele na aula retrasada. Toda função contínua no intervalo fechado possui o seu máximo absoluto e o seu mínimo absoluto nesse intervalo, certo? Então, existem, vamos chamar esses pontos, né, como a gente fez da outra vez, mzinho e mzão, no intervalo AB, certo? AB fechado, tais que mzinho é o ponto de mínimo absoluto, beleza? Tais que f de mzinho é o mínimo global, de f, e f de mzão é o máximo global de f no intervalo AB fechado. Beleza? Isso aí a gente sabe por conta do teorema do valor extremo. A gente já viu esse teorema antes, tá? Lembrando de novo que ele é um teorema que é importante do ponto de vista teórico, assim como esse que a gente está vendo aqui. Teorema do valor extremo.
Pronto. Até aqui, beleza, né? Então, a gente tem algumas coisas para considerar, certo? Imagina, certo primeiro, que esse mzinho e esse mzão são exatamente os extremos do intervalo. Então, que um deles é o A e o outro deles é o B, tá certo? Então, esse aí vai ser o nosso primeiro caso, tá? Então, mzinho e mzão. Esse conjunto aqui é igual a esse conjunto aqui. Ou seja, um deles é o A e o outro é o B, certo? Mas tanto faz qual que seja qual. Tanto faz se o mzinho for o A ou se o mzinho for o B. Se isso acontecer, o que é que a gente pode afirmar? Bem, se mzinho e mzão são os extremos, lembra que f de um extremo é igual ao f do outro extremo. Ou seja, daqui a gente sabe que o f de mzinho é igual ao f de mzão. Ou seja, o valor mínimo da função é igual ao valor máximo da função. Por que isso? Porque a gente supôs que f de A é igual a f de B. E o que é que eu posso afirmar que... o que é que eu posso afirmar se eu sei que o valor mínimo é igual ao valor máximo? Eu posso afirmar que f ela é constante. Vocês concordam ou não com isso? Se o valor mínimo é igual ao valor máximo, todo mundo é igual, então. Não é isso? Então, f seria constante. Se f ela é constante, aí a gente já sabe também, né, que a derivada de f é zero. F' de x é zero. Ou seja, o ponto que eu escolher dentro do intervalo aberto, de A até B, vai servir. Qualquer ponto que eu escolher, certo? Entre o extremo da esquerda e o extremo da direita, vai ter derivada zero. Então, o teorema já está demonstrado nesse caso. Não tem mais o que fazer. A gente tinha que achar algum ponto no intervalo aberto, né, em que a derivada se anulasse. Como nesse caso a f ela seria constante, então qualquer ponto que a gente escolher no intervalo aberto vai ter derivada zero. Isso aqui vale para todo x no intervalo aberto. Então, nesse caso, maravilha, não tem mais o que a gente fazer. Agora vamos para outra situação possível. Aqui, ó, os dois deles são os extremos. Então, qual que seria a outra situação? Algum deles, então, algum entre mzinho e mzão não é um extremo, não é extremo do intervalo. Não sei qual dos dois que é, mas algum deles vai ser. Se ele é um ponto de máximo ou de mínimo, né? Digamos que é o mzinho, aí seria um mínimo global que é interior ao intervalo. Se é mínimo global, também, obviamente, é mínimo local. Não é isso? Da mesma maneira, se for o mzão que não for um dos extremos, então ele vai ser um máximo absoluto, vai ser um máximo global, que é interior ao intervalo. E como ele é um máximo global, ele obviamente também é um máximo local. Então, daqui, o que é que a gente está percebendo? Então, f é, certo? Um desses dois, certo? Ou o mzinho ou o mzão vai ser um máximo ou mínimo local, vai ser um extremo local da função que é interior ao intervalo, certo? Então, um deles, aquele que for interior, é máximo ou mínimo local de f e é interior ao domínio de f. Certo? Um deles vai ser isso. Então, se for o mzinho, ele vai ser um mínimo local que é interior. Se for o mzão, então ele vai ser um ponto de máximo local que é interior. Aí a gente pode usar agora quem? A gente pode usar o teorema de Fermat, certo? Então, o que o teorema de Fermat diz é o quê? Sempre que eu tenho um ponto de máximo ou mínimo local de uma função, que ele é
que ele é interior ao domínio da função e a derivada existe nesse ponto. Por que eu posso garantir aqui que a derivada existe? Porque eu falei, ó, que a função é diferenciável no intervalo aberto. Então, qualquer ponto aí que seja interior a esse intervalo, a derivada vai existir nesse ponto, tá? Então, eu sei que ou f' de mzinho é zero, ou f' de mzão é zero. Das duas, uma. Mas uma delas sempre vai ter que acontecer nessa situação aqui. Tá certo? Por que eu posso afirmar isso? Por causa do teorema de Fermat. O que é que diz ele mesmo? Vamos recapitular mais uma vez. Se eu tenho um ponto de máximo ou mínimo local de uma função e esse ponto é interior ao domínio dela e a derivada existe nesse ponto, então a minha derivada tem que ser zero, certo? Então, com isso, eu sei que ou a derivada no mzinho é zero, ou a derivada no mzão é zero. E isso resolve o que a gente queria. Isso resolve. Por que resolve? Porque aí agora a gente tem, nos dois casos possíveis, a gente achou alguém em que a derivada é zero, certo? A gente exibiu alguém em que a derivada vai ser zero no interior do intervalo. A demonstração está feita. Tá bom? Agora, a gente vai passar para a demonstração do teorema do valor médio, usando o teorema de Rowley, que a gente acabou de demonstrar. Tá bom? Então, vamos fazer aqui agora. Vamos fazer a demonstração do teorema do valor médio, TVM. Beleza? Então, a gente vai pegar uma função auxiliar para usar o teorema, para usar nessa função o teorema de Rowley que a gente acabou de demonstrar. Então, a gente vai olhar para essa função aqui, ó. F grande de x, a gente vai definir ela da seguinte maneira. Fzinho de x, tá? Que é a f lá do teorema, menos fzinho de a, menos aí, f de b menos f de a sobre b menos a, vezes x menos a. Então, a gente vai considerar essa função aí, certo? Então, vê, ó, o que é que eu posso falar sobre ela? Ela é uma função contínua no intervalo AB fechado. Ela porque a f minúscula ela é contínua nesse intervalo. É uma das hipóteses do teorema do valor médio. A f pequena ela é contínua no intervalo fechado e é diferenciável no intervalo aberto. Então, a mesma coisa vale para essa f grande aí. Ela herda essas propriedades da f pequena, certo? Então, f grande ela é contínua em AB fechado, tá? E ela é diferenciável no intervalo AB aberto, certo? E mais, o que é que eu posso falar sobre os valores dela em A e em B? Vamos ver, quem é que é f de A? F grande de A. F grande de A vai dar f de A menos f de A. Onde tiver x aqui, ó, nessa minha expressão, eu substituo por A. Aí, menos f de B menos f de A sobre B menos A, vezes A menos A. Então, tudo deu zero, né? Tudo se cancelou aí, ó. Aqui cancelou esse com esse, aqui deu zero, então isso aqui dá zero. Beleza? Por outro lado, quanto que dá o f grande de B? Aí vai dar f de B menos f de A, tá? Menos, aí aqui eu vou ter f de B menos f de A sobre B menos A, vezes B menos A. Então, B e A são diferentes, né? Senão não ia nem fazer sentido a gente falar sobre o intervalo aberto AB. Então, eu posso simplificar esse cara aqui com esse. E aí vai dar o quê? A gente vai ter f de B menos f de A menos f de B menos f de A. Dá zero também. Então, f grande ela é igual nos dois extremos do intervalo. Então, o que isso significa? Pelo teorema de Rowley, que a gente acabou de deduzir, é que existe um ponto C, certo? Que vai estar entre o A e o B, no intervalo aberto,
tal que a derivada de f grande em C é igual a zero. Mas aí agora vem a pergunta, quem que é a derivada da f grande? Vamos calcular ela aqui. Ó, quem é que é f grande linha de x? Vamos calcular. F grande linha, ó, a partir daqui eu vou ter a derivada de f pequeno, vai ser f' de x, menos ó, a derivada de f de a. F de a é uma constante, não depende de x isso aqui. Então, a derivada disso aqui dá zero. Menos esse termo aqui inteiro, ó, ele é uma constante, então eu vou simplesmente repetir ele. Vai dar menos f de b menos f de a sobre b menos a, vezes a derivada de x menos a. Qual é a derivada de x menos a? A derivada de x é 1, a derivada de menos a é 0, porque é uma constante. Então, a derivada do f grande é essa aí. F' de x menos f de b menos f de a sobre b menos a. Então, o que é que significa dizer que o f grande linha de C é 0? Quem é que é f grande linha de C? Vai ser f' de C menos aí, f de b menos f de a sobre b menos a. Isso aí tem que ser 0. Passando para o outro lado, aí a gente vê que f' de C tem que ser igual ao quê? Justamente f de b menos f de a sobre b menos a, que é o que a gente queria que desse. Era a conclusão em que a gente queria chegar. A gente queria isso aqui. F' de C igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Então, a gente acabou de demonstrar o nosso objetivo, né? Que era o teorema do valor médio. Beleza, agora que a gente já tem a demonstração do teorema do valor médio, vamos para algumas de suas consequências. Essas consequências vão mostrar por que esse teorema ele é importante, tá? A primeira consequência ela vai ter a ver com a primeira coisa que a gente viu no curso quando a gente falou sobre derivadas. A gente viu qual era a definição de derivada, e aí a primeira propriedade que a gente viu foi que a derivada de uma constante era igual a zero. Agora a gente vai ver a recíproca disso, ou seja, se uma função tem derivada igual a zero, então essa função ela é constante. Beleza? Então, essa é a primeira consequência. Se f' de x é igual a zero, certo? Então, as mesmas hipóteses, tá? Então, eu vou supor que a função f ela é contínua, tá? Em um intervalo... vamos deixar desse jeito mesmo. Vamos colocar assim. Digamos que ela é contínua. Se f é contínua em um intervalo AB, por exemplo, certo? E f' de x é zero para todo x no intervalo aberto, certo? Estou aí excluindo os extremos, né? Não vou falar sobre derivadas laterais aqui. Então, f é constante. Tá? Então, essa é a primeira consequência. Se eu tenho uma função que tem derivada que se anula em todos os pontos de um intervalo aberto, então ela é constante nesse nosso intervalo. Beleza? Então, vamos para a demonstração disso. Como que a gente faz? É só ver o seguinte, ó. Bem, pelo teorema do valor médio, o que é que a gente pode afirmar? Tá? Então, existe C, certo? Entre o A e o B, tal que o quê? Tal que vale isso que está aqui em cima. Ó. F' de C é igual a... seria f de b menos f de a sobre b menos a, né? Mas vamos fazer um pouquinho diferente. Deixa eu apagar aqui, ó. E vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos fazer assim, dado x. Então, seja x no intervalo que vai de A até B. No caso, vamos pegar no intervalo que não inclui o A, tá certo? Que não inclui o A. Então, vamos fazer assim. Beleza? Então, eu sei o quê? Então, f ela é uma função contínua,
no intervalo que vai de A até x, certo? E é diferenciável, e no caso f' de t, né, vai ser 0 para todo t entre o A e o x. Essa aí foi a nossa hipótese, certo? Para todo mundo que está no meio do caminho, ela tem derivada 0. Tá bom? Então, ela é contínua no intervalo fechado e ela é diferenciável no intervalo aberto. Então, o teorema do valor médio vai garantir que existe um C entre o A e o X, tal que, agora sim, tal que a gente pode escrever isso que está aqui em cima. F' de C é igual a quem? F de X menos F de A sobre x menos a. Por isso que eu tinha escolhido aqui, ó, no intervalo sem incluir o a, porque se o x fosse igual ao a, né, aqui embaixo iria ser 0. Tá? Sendo que essa derivada aqui é 0. Por quê? Porque o c está entre o a e o x, e a gente viu que para todo cara que esteja entre o a e o x, a derivada nesse ponto é igual a 0. O que é que eu posso, então, o que é que eu posso afirmar, né? Se essa minha divisão aqui está dando 0, é porque o meu numerador é 0. Então, f de x menos f de a é 0, ou seja, f de x é igual a f de a. Para qualquer ponto que eu escolha nesse intervalo aí, ou que seja diferente do a, né, obviamente, o f desse ponto vai ser igual ao f do a. Então, isso aí garante, isso aí vale para todo x no intervalo AB. Então, como é o mesmo valor para qualquer x que eu escolher, então f é constante. Certo? F é constante. Então, essa é a primeira consequência. Se uma função tem derivada nula em um intervalo, então ela é constante nesse intervalo. Certo? Isso aí é muito importante. Ver como é diferente. Para a gente demonstrar que se a função ela é constante, então a derivada dela é 0, a gente só precisou, basicamente, da definição de derivada. Por outro lado, para demonstrar que a recíproca é verdadeira, que se a derivada é 0, então a função ela é constante, aí a gente precisou de muito mais coisas. A gente precisou do teorema do valor médio. Tá? Muito mais difícil de demonstrar do que a outra parte. Vamos para a segunda consequência, que agora vai ser algo que vai ser muito utilizado na última parte do nosso curso. A gente vai falar sobre as primitivas de uma função, tá? Então, o que é uma primitiva? Uma primitiva de uma função f, então ó, eu vou dizer que f grande é uma primitiva ou antiderivada, é a mesma coisa, certo? Primitiva ou antiderivada de uma função f pequeno, se a derivada da f grande for igual a f pequeno, certo? Isso aí vai ser algo que vai ser muito falado na parte das integrais, tá? Essa é a definição de uma primitiva, tá? Então, o que é que eu posso falar sobre primitivas como consequência do teorema do valor médio? O que eu posso afirmar é o seguinte: se eu tiver duas primitivas da mesma função, então eu sei que uma delas é igual à outra somada com alguma constante. Tá? Então, vamos escrever isso aí. Então, a consequência é essa. Tá? Se f1 e f2 são primitivas de uma mesma função, tá? Ou seja, são primitivas lá da f pequeno, por exemplo, então existe uma constante c, existe um número, né, que eu vou chamar de c, que vai ser um número real, tal que f1 de x é igual a f2 de x mais c para todo x. Para todo x no domínio da função. Tá? Então, a gente está supondo que f grande ela é uma função derivável, né, já que ela é igual à primitiva de f aí. Certo? Isso aí a gente vai pedir, claro, também que a f pequeno seja uma função contínua. Tá? Isso aí vai ser muito importante no final do curso. Beleza? A gente vai falar sobre primitivas de funções contínuas lá no final do curso. Isso aí vai ser a parte sobre a parte sobre as integrais. A gente vai falar sobre isso quando a gente falar sobre o teorema fundamental do cálculo.
que, como o nome diz, é o teorema mais importante do curso. Então, como que eu faço para justificar que isso aqui é verdade, tá? Eu posso olhar para uma função auxiliar mais uma vez, que nem a gente fez aqui. Então, vamos olhar para a função g de x, que vai ser igual a f1 de x menos f2 de x. Certo? Então, vamos usar a outra consequência que a gente acabou de ver. O que é que eu posso falar sobre a derivada de g? Vai ser igual a f1' de x menos f2' de x. Mas aí, quem é que é f1' de x? Bem, f1 é uma primitiva da função f. Então, isso significa que f1' é igual a f pequeno. Então, isso aqui vai dar f de x no lugar da f1'. Mesma coisa para f2' de x. Por quê? Porque f2 também é uma primitiva da função f. Então, isso aqui dá f de x, isso aqui também dá f de x. Ficou f de x menos f de x, que é zero. Ou seja, g tem derivada nula. Se g tem derivada nula, então g é constante. Pela consequência anterior que a gente viu. Ou seja, se g é constante, então eu posso dizer que g de x é igual a um certo número c para todo x. Só que quem é que é g de x? G de x é f1 de x menos f2 de x. Tá? Isso aí vai ficar igual a c. Se eu jogar a f2 para o outro lado, aí fica f1 de x igual a f2 de x mais c. Então, está demonstrado o que a gente queria. Recapitulando, nessas duas consequências, o que a gente viu? Se uma função tem derivada nula em um intervalo, então ela é constante. E a segunda foi, duas funções que têm a mesma derivada, tá? Duas funções que têm a mesma derivada, elas diferem por uma constante. Ou seja, uma é igual à outra mais uma constante. Certo? Maravilha. Essa é a nossa segunda aplicação, segunda consequência do teorema do valor médio. Vamos para a terceira consequência, que é um resultado muitíssimo importante. Ele vai dizer o que é que o sinal da derivada fala para a gente sobre a função original, sobre a função f. Se a função tiver derivada maior que zero, se tiver derivada positiva, então a função vai ser crescente. E se a derivada for negativa, aí a função vai ser decrescente. Tá? Esse resultado ele é tão importante que eu vou enunciar ele aqui como teorema. Certo? Vamos enunciá-lo. Ele vai dizer o seguinte, ó. Seja I um intervalo aberto qualquer. Tá? Seja I um intervalo aberto qualquer, tá? Aí a gente vai ter duas opções aqui. Certo? Caso 1. Se f' de x for maior que zero para todo x nesse intervalo, então f é crescente nesse intervalo. Tá? Então, f é crescente em I. E segunda parte, se a derivada for negativa, se f' de x for menor que zero para todo x nesse intervalo, então f é decrescente nesse intervalo. Beleza? A demonstração, de novo, vai depender do teorema do valor médio. Vai depender do que a gente viu até esse momento aqui. Vamos demonstrar só a letra A, porque a letra B é essencialmente a mesma coisa, tá? Então, eu vou fazer a letra A e a letra B fica como exercício para vocês, que é só adaptar o que a gente fizer na letra A. Então, vamos lá. Como é que eu demonstro a letra A? Então, vamos iniciar escolhendo dois valores dentro do intervalo I, certo? Então, sejam x e y dentro do intervalo I. E vamos supor, tá, que o x é menor do que o y. O que é que eu quero demonstrar, né? Se o x é menor do que o y e a minha função, eu quero mostrar que ela é crescente, então, se ela é crescente, o gráfico dela basicamente é assim. Se eu pego um x aqui
e um y aqui, e o x é menor do que o y, então o que tem que acontecer é que o f de x tem que ser menor do que o f de y, tá? Se eu pego um valor que é menor do que outro, as imagens deles, a imagem do menor é menor do que a imagem do maior. Beleza? Isso significa a função ser o quê? Crescente. Se eu fosse fazer agora a letra B, para mostrar que ela é decrescente, aí tudo inverte. Tudo iria inverter. A minha função ela seria assim. Aqui eu ia ter ó, o x, aqui em cima o f de x, tá certo? E aqui na frente o y. Então, aqui eu teria o f de y. Certo? Então, quando eu aumento a minha variável, o resultado, ele o quê? Diminui, porque a função ela é decrescente. Se ela fosse crescente, quando eu aumentasse a variável, aqui, ó, o resultado ele também iria aumentar. Mas na decrescente é exatamente o oposto. Quando eu aumento a variável, o resultado ele diminui. Deixa eu apagar aqui agora para a gente voltar para a demonstração. Então, o que a gente quer demonstrar aí é que f de x é menor do que f de y. Tá? Se a gente conseguir fazer isso, aí essa parte está demonstrada. Certo? Bem, então eu estou supondo que a derivada ela existe em todos os pontos do meu intervalo i. Então, a função ela é diferenciável em i, certo? Obviamente. Então, temos o quê? F, como ela é diferenciável no intervalo i inteiro, então ela é contínua no intervalo de x a y, sendo que fechado, né? Porque se ela é diferenciável no meu intervalo i, certo? Inteiro. Ela é diferenciável no intervalo i, certo? Inteiro. Aqui o x e o y estão aqui no meio do caminho. Então, x e y, foi mal. Então, aqui está o intervalo i. Ela é diferenciável no intervalo i, certo? Inteiro. Então, ela também é diferenciável entre o x e o y. E mais, como ela é diferenciável no intervalo i inteiro, ela também é contínua no intervalo i inteiro. Então, ela também é contínua nesse intervalinho fechado aqui. Então, ela é contínua de x a y fechado e é diferenciável no intervalo xy aberto. Então, eu posso usar o teorema do valor médio. Posso usar. Então, o que é que eu sei? De acordo com o TVM, existe um ponto C entre x e y no intervalo aberto, tal que o quê? Tal que f' de C é igual a f do maior ponto, né? F de y menos f de x sobre y menos x. Então, isso aí decorreu direto do teorema do valor médio. Ajeitando isso aí, a gente poderia escrever assim, ó, f de y menos f de x, certo? Isso é igual ao quê? A f' de C vezes y menos x. Beleza. E agora, o que é que eu posso afirmar? Vê só. Ó, f' de C, ele é o quê? Todo ponto que tiver dentro do meu intervalo i vai ter derivada maior que zero. Tá certo? E o C, ele está aqui, ele está entre o x e o y. Então, em particular, ele está dentro do intervalo i. Então, isso aqui é maior que zero. É positivo. Y menos x também é maior que zero. Por quê? Porque eu supus lá no início ó, que o x era menor do que o y, tá? O x é menor do que o y. Então, o y menos x é maior que zero. Então, isso aqui dá maior que zero. Se isso aí dá maior que zero, passando o f de x para o outro lado, então eu vou ver que f de y é maior do que f de x. Isso aí valeu para quaisquer pontos x e y que a gente escolhesse dentro do intervalo i. Sempre que eu escolher um x e um y dentro desse intervalo, certo? Aquele que for maior vai me fornecer o maior resultado. Ou seja, f é o quê? Crescente. Certo? F é crescente. Se eu fosse fazer a parte B, a única coisa que ia mudar, basicamente, é que aqui, ao invés de ser mais, ia ser menos. Então, ia dar negativo aqui e você fazia a mesma conclusão, basicamente, né? No caso que a f seria decrescente.
certo? Então, isso aí demonstra certo, esse teorema. Demonstra a parte A, né? A parte B ela é análoga. Vamos fazer agora alguns exercícios, né? Porque essa aula está muito teórica. Vamos fazer uns exercícios. Então, a gente vai ter o seguinte. Vamos pegar a função f de x igual ao seguinte. Pronto, 3 vezes x à quarta, menos 4 vezes x ao cubo, menos 12x elevado a 2, mais 5. Então, vamos determinar onde f ela é crescente e onde ela é decrescente. Determine onde f é crescente e onde é decrescente. Então, basicamente, a gente vai ter que derivar e estudar o sinal da derivada de f, tá? Basicamente, o exercício vai ser isso. A gente tem que derivar e estudar o sinal. Vamos lá. Quem é a derivada de f? Nesse caso, ela é uma função que é polinomial, vai ser fácil de derivar, né? f' de x vai ser o quê? Vai ser, ó, pronto, aqui vai ficar, eu repito esse 3, aí agora esse expoente 4, ele desce, vai ficar 12 vezes x ao cubo, menos, desceu esse expoente, ficou menos 12x ao quadrado, desceu o 2, ficou menos 24x, e a derivada do 5 é 0, tá? Então, aqui, cuidado, eu não vou igualar a 0, não, tá? Eu só vou estudar o sinal. Então, vamos fazer assim, vamos colocar o que der para colocar em evidência. Dá para colocar em evidência 12x. Então, vai ficar 12x vezes. Nessa parte aqui vai ficar x elevado a 2. Nessa parte aqui vai ficar x elevado a 1. E nessa parte aqui vai dar menos 2. Certo? Então, a gente ficou com essa função aí, que ela é uma função produto, não é isso? Ela é uma função produto. Se é uma função produto, para a gente estudar o sinal dela, a gente pode fazer uma tabela de sinais, basicamente. Certo? Vamos analisar aqui a função 12x, certo? Primeiro, essa parte de cá. Vamos pegar essa parte e estudar os sinais dos dois separadamente, tá certo? Como é que fica com o 12x? Como é que fica aqui? 12x, certo? O y igual a 12x é uma função do primeiro grau, em que o meu coeficiente angular, que é 12, é maior que zero. Então, ela vai ser uma reta crescente. A raiz dela é o valor que zera a função, é zero. Antes da raiz, ela é negativa. Depois da raiz, ela é positiva. Certo? Vamos fazer agora a análise com essa função quadrática aí. Se eu tenho x ao quadrado menos x menos 2. Beleza? X ao quadrado menos x menos 2. Então, como que é o gráfico dela, né? Primeiro, eu sei que ela é uma parábola. Vai ser côncava, com a concavidade, aí ela vai apontar para cima, porque o a aqui, ó, é 1, né? É maior que zero. Falta saber quais são as raízes dela. Então, vamos olhar para o discriminante, para o delta. Quem é que é o delta? Delta vai ser b elevado a 2. O b aqui é menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 2. Então, deu aqui, ó, 1. E aqui deu menos 4 vezes menos 2, dá mais 8. Então, o delta vai ser 9. Certo? Se quiser tentar fazer também por soma e produto, fica à vontade. Como o delta deu maior que zero, quer dizer que essa função aí vai ter duas raízes reais e duas raízes reais distintas, né? Quais são as raízes? A gente vai ter x igual a menos b, então vai ficar menos menos 1, mais ou menos a raiz de delta, que é 3 sobre 2 vezes a. Lembra que o a é 1, né? Então fica sobre 2. Então, a primeira raiz vai ser 1 mais 3 sobre 2, daria 4 sobre 2, que é 2. E a segunda raiz vai dar 1 menos 3, vai dar menos 2 sobre 2, que é menos 1. Então, o gráfico dela vai ser assim, ó. Vai ser uma função do segundo grau, que é côncava para cima, certo? A minha parábola é côncava para cima. As raízes dela vão ser menos 1 e 2. Então, como que é o sinal dela? Antes do menos 1 vai ser positivo, porque ela está acima do eixo x.
Entre as raízes ela vai ser negativa, porque está abaixo do eixo x, e depois do 2 ela fica positiva de novo. Então agora a gente pode juntar, certo? A gente pode juntar essas informações em uma tabela. Então a gente vai ter 12x, x ao quadrado menos x menos 2, e f' de x, né, que é a multiplicação das duas. Vamos colocar aqui em cima todas as raízes que a gente achou, que foram menos 1, 0 e 2 na ordem, tá? E vamos analisar, certo? Vamos fazer a análise do sinal. Repara que esses pontos que a gente achou, certo? Menos 1, 0 e 2, são justamente os pontos críticos, né, da função. São os pontos que zeram a derivada. O menos 1 e o 2, eles zeram essa parte aqui da função do segundo grau, certo? Enquanto o 0, ele zera essa parte aqui da função do primeiro grau. Então, repara que os pontos críticos, mais uma vez, ficaram importantes, né? E o sinal, como é que fica? Da 12x, ela é negativa antes do 0 e positiva depois do 0. Da função lá do segundo grau, ela é positiva antes do menos 1, negativa entre menos 1 e 2 e positiva depois do 2. Vamos olhar agora para o resultado, né? Que seria o quê? Seria a multiplicação dessas duas coisas. Se eu tenho algo que é negativo multiplicado por algo que é positivo, dá negativo. Negativo com negativo dá positivo. Positivo com negativo dá negativo. E positivo com positivo dá maior que zero. Dá positivo. Então, agora eu posso dizer, ó, nos intervalos em que a função, em que a minha derivada, ó, for negativa, a função ela é decrescente. E nos intervalos em que a derivada for positiva, aí a função ela é o quê? Ela é crescente. Tá certo? Ela é crescente. E aí a gente pode, então, dar a resposta. Ela é crescente onde? Ela é crescente em de menos 1 até 0, tá? E também é crescente de 2 em diante. Então, de 2 até infinito. E ela é decrescente onde? Ela é decrescente onde? Ela é decrescente de menos 1 para trás, ou seja, de menos infinito até menos 1. E também é decrescente onde? De 0 a 2. Então, essa aí é a resposta desse exercício. Beleza? Maravilha, pessoal. Essa é a resposta desse exercício. Tá? Com isso, com essa análise que a gente fez aí, fica mais fácil de a gente entender se esses pontos críticos aqui são de máximo ou de mínimo local. Por quê? O que é que eu posso falar sobre esse menos 1 aqui? Esse menos 1, ele é um ponto de máximo ou de mínimo local? Repara que a função, ela antes dele, deixa eu pegar aqui de outra cor. Repara que a função antes do menos 1, ela é decrescente e depois ela fica crescente. Então, menos 1 é o quê? Mínimo, é o mínimo local. Tá? O 0, ele é o quê? Antes dele, a função ela aumenta e depois dele ela diminui. Então, ele é um máximo local. E o 2 é o quê? Antes dele ela decresce e depois dele ela aumenta. Então, ele é um mínimo local. Então, vamos escrever isso aqui. Menos 1 e 2 são mínimos locais. Certo? Enquanto 0 é máximo local. Tá? Essa análise aí que a gente acabou de fazer, ela se chama teste da primeira derivada. Se quando eu passo por um ponto crítico, repara que não interessa se a derivada existe nele, importa só se como que o sinal ele muda, tá? Se o sinal muda da derivada de menos, certo, do lado esquerdo para mais do lado direito, a função ela era decrescente e ficou crescente. Então, o ponto vai ser de mínimo local. Se a derivada antes do meu ponto crítico, ela é
ela é positiva e depois dele ela é negativa, então a função ela era crescente e depois dele passou a ser decrescente, portanto ele é um ponto de máximo local, certo? A gente vai retomar isso na nossa próxima aula. Esse fato vai permitir que a gente resolva mais uma série de problemas de otimização, tá certo? Então vamos encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi mais teórica do que as outras, mas às vezes isso é importante, é necessário, tá? Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula.